Algum tempo atrás eu tive a oportunidade de fazer um curso de motociclismo, onde vieram uns instrutores de São Paulo que tinham feito curso nos Estados Unidos, com a polícia americana e tal. E foi muito legal aquele curso, aprendi algumas coisas importantes. Mas o que eu quero destacar com vocês aqui é que entre as atividades daquele curso, nós tínhamos que entrar num círculo, ou às vezes faziam 8, e você tinha que dar 2, 3 voltas no círculo, bem curtinho, e sair para a direita. Tinha uma saída certinha, com 2 cones. E nós, que estávamos fazendo aquele curso, às vezes eu ia 1, 2 vezes, na terceira, quando eu saí, eu era obrigado a colocar o pé no chão e falhava na minha tentativa. E o instrutor me disse uma coisa aquele dia que eu aprendi muitas coisas, não somente em relação ao motociclismo, mas aprendi uma coisa para a minha vida. Ele disse assim, olha, quando vocês estão circulando, vocês estão olhando para o meio, e por isso vocês estão caindo. A estratégia é, quando você dá a volta, já olha, não fica olhando à frente da moto e nem aonde você está, o centro. Vocês olham para a saída, porque vocês irão cair para onde vocês estão olhando. Ou seja, o seu corpo, a gravidade será levada para o lugar aonde você está focado. Então, mesmo que a moto esteja saindo, já comece a olhar na saída onde você quer ir e você vai ter equilíbrio. E por incrível que pareça, deu certo. Eu comecei a fazer isso, já estava virando a moto aqui, em vez de ficar olhando para o centro, onde eu caí, eu já estava olhando para lá, para a saída, e eu saía, e foi uma coisa fantástica. Pequeno detalhe que fez toda a diferença. Pior que nossa vida é exatamente isso. Eu estava pensando, gente, é exatamente a nossa vida desse jeito. Tudo aquilo que nós estamos concentrados é aonde que nós seremos levados. Então, se eu tenho medo, só fico pensando medo, não vai dar certo, a gente é levado para aquilo. Não vai dar certo minha empresa, eu vou ser assaltado, eu vou ter um acidente, eu vou morrer, essa enfermidade vai me matar. E aí a gente começa a ser levado para o lado que nós não deveríamos ser levados. É por isso que na Bíblia tem uma história muito interessante, quando Jesus andou sobre as águas, e um dos discípulos, no caso Pedro, falou, Senhor, se for o Senhor, então faça que eu ande nas águas. Jesus, vem Pedro. E Pedro, de maneira sobrenatural, saiu andando sobre as águas. Enquanto ele andava sobre as águas, ele ficou encantado com aquilo. Só que ele errou. Naquele momento ele começou a olhar, tirou o olho daquele que estava mandando andar sobre as águas e começou a olhar para a água, para a força do vento. E sabe o que aconteceu? Imediatamente ele começou a afundar. E falou, Senhor, tem misericórdia. E Jesus estendeu a mão, e quando Jesus segurou pela mão, ele andou novamente. Jesus, agora você vai andar, não vai olhar mais para a força do vento e nessas coisas que estão trazendo medo. E Pedro andou sobre as águas. Isso que eu quero dizer para você, tire os seus olhos do medo, tire os seus olhos daquilo que te traz insegurança. Olhe para aquilo que traz certeza no seu coração, convicção, segurança. E eu consigo entender que quando eu olho para o Senhor, quando eu olho para a sua palavra, quando eu olho para aquilo que Deus quer fazer na minha vida, eu consigo crescer. A nossa vida é cheia de manobras, e a minha manobra dá muito certo quando eu olho para o foco onde eu quero chegar. Pense sobre isso, olhe para a cruz, olhe para Cristo, porque certamente a sua vida vai dar certo. E a manobra radical, você vai conseguir fazê-la. Que Deus abençoe e não esqueça de pensar sobre isso.